dia! 11º dia. Estamos chegando ao fim. Mais da metade dos nossos dias já se passaram. Já passamos mais tempo aqui do que falta para acabar. E eu tenho certeza que ainda teremos grandes coisas para aprender, para viver nos próximos dias. E o Senhor vai falar com a gente. Sejam bem-vindas a mais um devocional nessa quinta-feira, né? Quinta-feira. Já chegamos na metade, passamos da metade do mês de janeiro, né, gente? Muito rápido, meu Deus do céu. Mais rápido do que a gente gostaria. E vamos lá fazer uma breve explicação, como eu tenho feito todos os dias, para quem está chegando agora. Nós estamos estudando Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31, que é uma parte da Bíblia, né? Que foi descrita uma mulher, foi falado sobre uma mulher virtuosa, uma mulher exemplar, uma mulher que nós podemos seguir como exemplo e nos basear no comportamento, na postura dela em relação ao seu casamento, a sua maternidade, o seu comportamento como mulher. Essa é a mulher que nós queremos ser. Se você está chegando agora, eu sugiro que depois, você pode assistir a live agora, não tem problema, mas eu sugiro que depois você entre no YouTube e você assista os outros vídeos que tem lá, as lives passadas. Por quê? Muita coisa do que eu vou falar faz sentido para quem já entendeu tudo aquilo que nós já estudamos, tá? Então, talvez algumas coisas que eu falei hoje, se você não passou pelas outras lives, você se sinta perdida ou contrariada, tal. É preciso que você entenda os outros assuntos para você entender com mais clareza o que eu estou falando hoje. Combinado? Eu tô com tanta olheira, eu nem passei nada, tô deixando de verdade, mas hoje eu nem tô com tanto sono assim, eu consegui dormir bem essa noite. Apesar de que eu acabei de falar pro João, eu não sei que horas eram, mas era agora de pouco, não foi? Era 2 da manhã? Era 2 da manhã, eu só senti uma mãozinha assim, ó, fazendo, mãe! Na hora que eu olhei pro lado, ela tava em pé do lado da cama, assim, com as 2 mãozinhas em cima da cama. Mãe! Aí eu peguei ela, né, peguei e coloquei na minha cama. Aí ela me abraçou, me beijou. Eu falei, eu não vou colocar ela na cama dela nem ferrando, agora ela vai ficar aqui. Vai ficar aqui do meu lado mesmo. Dormiu ali com a gente o resto da noite. De vez em quando não tem problema, né, gente? Cama de mãe é tão gostoso, depois dali um tempo ela não vai querer mais, não vai caber mais. Não deixa aproveitar enquanto dá. Eu vou ler o verso, vamos ler hoje o capítulo 31, verso 26, tá bom? Vou ler e orar pra gente começar. Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nesse dia, nessa quinta-feira, nos colocando mais uma vez nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos moldar, possa nos esticar, nos quebrar como vasos e nos fazer de novo, Pai. Que nós possamos estar de fato prontas para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer e que nós possamos estar sempre com os olhos voltados para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor pensa sobre nós, que nenhuma outra opinião humana venha falar mais alto na nossa mente, a não ser do que a voz do Senhor, do que aquilo que o Senhor pensa sobre nós. Que nesse momento o Senhor esteja presente aqui em minha casa, aonde elas estiverem, o que elas estiverem fazendo, que a minha voz agora não seja a minha voz apenas, mas a voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, transmitir para cada uma dessas mulheres, Pai. Eu já te agradeço por tudo o que o Senhor irá fazer no dia de hoje e te consagro tudo aquilo que nós iremos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, verso 26, fala com sabedoria e ensina com amor. Em outra versão, essa é a NVI, na NVT diz assim, ó, quando ela fala,
Suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Eu confesso para vocês que esse versículo já me causou muito desconforto. O falar com sabedoria parecia algo inalcançável para mim. Minha personalidade e meu temperamento são um pouco quentes, se é que vocês me entendem. Então, dificilmente as minhas palavras são brandas. O meu tom de voz é mais imponente. Enfim, e de forma totalmente inconsciente, sem maldade alguma. Quando eu percebo, às vezes eu falei alguma coisa na boa, assim, sabe? Eu falei sem intenção nenhuma de magoar, mas a outra pessoa já entendeu de outro jeito e aí vocês já viram, né? Aí, nossa, é coisa ruim na certa. E sempre foi assim, tá? Desde de criança, não é uma coisa adulta, é realmente uma coisa da minha personalidade. Então, desde criança, eu vejo, minha mãe pode afirmar isso, né? Eu vejo vídeos meus de quando eu era criança, o meu tom de voz, a minha forma de falar foi sempre mais dura, seca, direta. Eu nunca fui uma pessoa de ir pelas beiradas. Eu sempre fui assim. E por essa razão eu achava que eu jamais seria esta mulher nesse aspecto que fala com sabedoria, ensina com amor, ou suas palavras são sábias e quando dá instruções demonstra bondade. Mas o Senhor vem trabalhado isso na minha vida, tanto me tratado e também me fazer entender o que esse versículo quer dizer. O que existe por trás de falar com sabedoria e ensinar com amor. O falar com sabedoria e ensinar com amor tem a ver com a forma que nós falamos? Sim. A nossa postura, o nosso tom de voz conta muito. Isso é fato. Mas, quando a gente olha para a NVT especificamente, que está falando sobre suas palavras eram sábias, ou seja, muito mais da forma como nós falamos, o que estamos falando conta muito. Você já conheceu uma pessoa que ela fala manso, ela fala baixinho, ela é calma, mas as suas palavras são sempre ofensivas. As suas palavras deixam as pessoas feridas. Ou então uma pessoa que vive mentindo, falando que não devia, falando assuntos errados com pessoas erradas. Essas atitudes são exatamente o oposto do que a Bíblia diz sobre falar com sabedoria. Perceba que não tem a ver com o tom de voz, com a personalidade, porque a Bíblia nos mostra apóstolos e discípulos que tinham personalidades totalmente diferentes, usando formas de falar totalmente diferentes. E eu coloquei aqui para vocês o exemplo de João e de Paulo. Na carta de 1 João 2,1 ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. João, tão querido, o apóstolo, o discípulo do amor. Agora eu tenho aqui do meu time, Paulo, carta de 1 Coríntios 4:21. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Ainda que Paulo estava dando uma opção. Eu acho que a igreja de Coríntios já tinha irritado tanto ele que, na minha opinião, não tinha nem que dar opção. Tinha que ir com vara mesmo, Paulo. Era isso aí. Brincadeira. Mas por que eu coloquei esses dois versículos para vocês aqui? Pra gente realmente entender que o Senhor nos fez de forma individual e nos fez com temperamentos e personalidades diferentes, e não é pra fazer um melhor do que o outro. Ah, então porque eu tenho um temperamento mais quente, porque eu sou um pouco mais estressada, vamos dizer assim, e eu não estou aqui dizendo sobre ser estressada, no sentido de uma pessoa que se estressa facilmente, e enfim, não é isso. Mas às vezes o tom de voz, a forma como eu falo, até mesmo a minha expressão facial, enfim, ela não é tão mansa, ela não é tão branda, não significa que eu não esteja falando com sabedoria ou não esteja demonstrando bondade. E também não significa que a pessoa que fala baixinho, fala manso, esteja falando com sabedoria e demonstrando bondade. Às vezes a pessoa está sendo extremamente... Ixi. Então...
esperando a internet voltar. Vamos ver se todo mundo tá. Voltou? Apareceu aí pra você de novo? Tinha travado, gente. Eu parei, tá? Pra não perder nada. Voltou. Voltou? Quanto pessoal? Vê se voltou aí pra vocês. Só me deem um ok. Se vocês estão me ouvindo, voltou. Tá bom. Então, às vezes, a pessoa ela é toda mansa e tudo mais pra falar, mas ela é venenosa no que ela fala. Ela magoa as pessoas de uma forma na ferida. Mas ela tá falando tão manso. Ela é tão boazinha, você olha pra ela, ela engana tão bem, ela é tão doce. E aí, às vezes, você olha pra uma pessoa como eu tô falando sobre mim porque eu posso falar como eu, que sou um pouco mais agitada e falo um pouco mais rápido e às vezes mais duro. E você pode pensar, nossa, essa pessoa é... Mas, na verdade, às vezes o que eu tô falando com amor mesmo. É só o meu jeito. E aí, o inimigo vem falando na nossa mente, vem trabalhando na nossa mente, nos diminuindo nesse aspecto, nos fazendo sentir distantes de ser essa mulher por esse fato, né? Por esse fato de não sermos tão mansas assim, não sermos tão delicadas assim. Se o Senhor te fez com esse temperamento, existe um porquê. Não é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Até porque tudo que nós estamos estudando tem a ver com ser moldadas pelo Espírito Santo. Eu sei e reconheço aonde eu preciso melhorar. Eu sei e reconheço aonde eu preciso da graça do Senhor sobre a minha vida, me fortalecendo, me esvaziando do meu eu ser humano para que o Espírito me enche. Eu sei disso. Mas eu também sei que se o Senhor me deu esse temperamento, me deu essa forma de falar, Ele vai me usar assim. Ele tem algo para fazer na minha vida desta forma. E se o Senhor te deu um tom de voz manso, um tom de voz brando, amém, Ele também vai te usar dessa forma. Agora, o que eu e você devemos analisar, seja você mansa, seja você agitada, seja você melancólica, fleumática, seja você uma colérica sanguínea, seja você uma pessoa de temperamento super forte, ou seja você uma pessoa de temperamento frio, tranquilo, ameno. Nós devemos nos prestar atenção e olhar com cuidado para o que estamos falando. Muito mais do que a forma que estamos falando, o que estamos falando conta. Posso tratar as pessoas com grosseria? Não, amada. Se você é do time das coléricas, tolerância zero e paciente nas perguntas idiotas, ore junto comigo pedindo para que o Senhor nos dê uma porção renovada diariamente, Jesus. Diária, Jesus, é diária. De mansidão. E enquanto o Senhor não vier nos buscar, nós vamos orar pedindo para que essa mansidão venha sobre nós e a nossa carne agressiva e irritada seja amenizada constantemente. Agora, o que todas nós precisamos é agir em sabedoria e em amor. Em tudo o que nós vamos fazer e falar, seja com os de fora, seja com os de dentro, todos merecem o nosso bom perfume, nós falamos sobre isso. Já falamos que o Senhor nos chamou para ser e o nosso falar seja, veja bem, seja num altar ou seja em uma roda de amigos, seja em uma live com muitas pessoas, ou seja dentro de casa com o seu cônjuge e os seus filhos. Você precisa revelar que está conectada com a vontade de Deus para nós. A minha forma de falar, aquilo que eu falo, revela se eu estou de fato conectada com o Pai ou não. Não se trata da minha personalidade, se trata de como eu falo as coisas, do que eu estou falando. Aquela pessoa que só fala mal, só reclama, tudo pra ela tem uma crítica, tudo pra ela tem um comentário construtivo a se fazer. Desculpa, isso não é falar com sabedoria. Isso é demonstrar que você é uma pessoa insatisfeita, uma pessoa incontente. Não é incontente a palavra, desculpa, fugiu a palavra que eu queria usar. Insatisfeita, que não tá contente com nada, não tem contentamento em nada, tudo você tem que reclamar, tudo você tem que criticar. E isso é justamente o oposto de falar com sabedoria ou falar, suas palavras são ser sempre sábias. O Senhor, quando diz que essa mulher usava palavras com sabedoria, não é o tom de voz, mais uma vez,
é o que ela fala. O que você tem falado, o que sai da sua boca. Palavras de sabedoria, ou toda vez que você abre a boca é pra reclamar, é pra criticar, é pra falar mal do outro, é pra mentir, é pra inventar alguma coisa, é pra falar sobre assuntos que você não devia estar falando. Sabe aquela coisa? Por que eu tô falando isso com essas pessoas aqui, meu Deus? Eu tô no lugar errado, eu tô com as pessoas erradas, eu não devia estar falando desse assunto. Cuidado, às vezes você está se perdendo, justa pelo simples fato de estar numa roda de amigos, que não devia estar mais. Por estar falando de assuntos que não deviam estar falando mais. Por se enquadrar num perfil que não era mais para você se enquadrar. Porque você fica querendo se encaixar. Eu preciso me encaixar, eu preciso estar com essas pessoas, eu preciso da aprovação dessas pessoas. Ter a aprovação dessas pessoas significa ser o oposto do que o Senhor te chamou para ser, fuja da aprovação das pessoas. Não queira a aprovação das pessoas. Você não precisa disso. Você precisa ser aprovada pelo céu. O que o céu pensa sobre você é o que verdadeiramente conta. E isso é tão bom porque, como eu disse, muitas vezes o meu tom de voz, a forma como eu falei, pode ter feito com que o outro interpretasse de forma diferente, sabe? Mas eu também tenho a consciência de paz, de quando eu não falei algo por maldade, eu falei realmente numa boa. E graças a Deus, aquele que sonda o meu coração, ele é justo, ele sabe quando eu falei numa boa, quando eu não falei com vontade de magoar, com a intenção de magoar ou de ferir ninguém. Ele conhece o meu coração, mas ele também conhece o seu coração, a sua mente, o seu interior, quando você falou algo de forma tão mansa, mas querendo ferir. Quando você, de uma forma, assim, muito branda, assim, ó, num tom de voz super tranquilo, você disse algo pro seu esposo que você sabia que ia pegar na ferida dele. Você, nesse momento, agiu com falta de sabedoria e não demonstrou bondade no que fez. Falar com amor e agir com bondade é pensar no próximo, no que você está falando. A Daya colocou aqui, é o passivo-agressivo. Verdade, Daya. Eu aprendi no BW, na nossa mentoria de mulheres da igreja, empreendedoras, sobre as formas de comunicação, né? E o passivo-agressivo é um dos piores, porque ele vai ser manso, brando, mas ele é agressivo no que ele fala. E aí, às vezes, a gente fala, meu Deus, essa pessoa, nossa, tudo que ela fala dói, tudo que ela fala machuca. Isso é muito sério. E às vezes a pessoa que é agressiva no falar, ela nem tá querendo machucar. Ela só é agitada, ela só é acelerada, assim como eu sou. Todas as vezes que você ficar na dúvida do que falar, você vai fazer essas perguntas. São perguntas que eu coloquei aqui pra gente fazer pra si própria. E mais uma vez eu quero deixar claro que eu não sou essa pessoa perfeita ainda, tá? Eu estou aqui num processo de santificação, de florescer junto com vocês. Eu tenho sido moldada no Senhor nesse aspecto. Então, não pense que se alcançou uma perfeição. Não alcancei. Acredito que nunca alcançaremos, né? A nossa santidade virá com o corpo 100% glorificado, mas, como eu disse, enquanto eu viver aqui na terra, eu vou lutar contra a minha carne para que o Senhor me molde e o poder dele se aperfeiçoe na minha fraqueza. Então, o que falar, quando falar, como falar? Vamos fazer essas 3 perguntas. Você vai ter esse mantra aí na sua mente, todas as vezes que você estiver em situações em que o seu falar vai contar muito. Se eu falar o que eu penso agora, nesse momento, eu posso ofender alguém? Segundo, se eu falar isso que eu estou pensando, eu estarei caminhando em verdade? Porque, às vezes, você aumenta as coisas e aí você sai da verdade. E a Bíblia diz, em Filipenses diz que tudo aquilo que for bom, aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for do alto, pensem a respeito dessas coisas. Então, se por alguma razão aquilo que você fala foge da verdade, e quando eu digo verdade, é a verdade mesmo. Então, um exemplo, a pessoa te pergunta por que você não foi num lugar? É porque eu tava doente. Não, você não tava doente, você não quis ir.
E é isso. Isso é andar em verdade, isso é falar a verdade. É claro que a gente também vive uma sociedade que não normaliza o não, né? Então, hoje em dia, se você quer dizer não pra alguma coisa, você fica com tanto medo de dizer não que você precisa inventar desculpas, mentiras pra justificar o seu não. Cara, simplesmente fale não. Não, não vou. Não, não quero. Não, não posso. Não, não gosto. E acabou. O Senhor nos chamou para sermos verdadeiras, para falar e andar em verdade. Terceira, se eu falar sobre esse assunto, eu posso me arrepender depois? Essas 3 perguntas podem nos blindar de fazer algo que lá na frente a gente olha e pensa, não devia ter feito. Que causa arrependimento. Para falar com sabedoria e andar em amor, ensinar com amor, a gente precisa estar concentrada naquilo que estamos fazendo. O que estamos falando, como estamos falando, o que nós estamos comunicando. É muito triste quando você conhece alguém que é cristão, mas até então você não tem esse conhecimento. Você convive com aquela pessoa, trabalha com aquela pessoa, enfim. E aí as atitudes daquela pessoa dizem justamente o oposto do que ela se diz ser, porque ela tá sempre mentindo, ela tá sempre falando mal dos outros, ela tá sempre sendo agressiva no seu modo de falar, na ofensa, enfim. E aí você descobre que ela vai na igreja. Nossa, dá uma vergonha assim, alheia. Você fala, meu Deus, que vergonha. Essa pessoa é crente. Essa pessoa acredita em Jesus. Que horror. Não conecta, sabe? Então que nós, eu, você, que estamos aqui nessa live, que nos colocamos à disposição de ser moldadas pelo Espírito Santo, não sejamos esse tipo de pessoa que distorce e corrompe o Evangelho, que distorce e corrompe aquilo que o Senhor nos ensinou, que distorce e corrompe o que é ser uma mulher virtuosa e exemplar, falar com sabedoria e ensinar com amor, que as nossas palavras sejam sábias, que aquilo que você for dizer tenha a ver com o que a Bíblia diz, que aquilo que você for aconselhar seja conectado com o que o céu acredita. Não dê conselhos que vão contra a vontade do Senhor. Ah, mas eu não sei exatamente qual é a vontade do Senhor. Amada, é só você ler a Bíblia que você vai saber. Eu já vi crente aconselhando outro crente, tipo, a respeito de umas coisas assim que eu falei, Senhor, sério que você tá falando isso? Tipo, sei lá, 2 pessoas falando sobre relações conjugais. E a outra diz assim, não, você tem que, imagina, você tem que dar um castigo nesse seu marido e fazer greve, não sei o que. E eu, amada, não é isso que a Bíblia nos ensina, não. Ou, enfim, outras situações, dei um exemplo que veio na minha cabeça agora. Sabe, aquilo que você está falando é sábio. O que você aconselha pro outro é sábio. Faça uma pergunta, você seguiria o seu próprio conselho? Quando você diz algo pra alguém, você seguiria o seu próprio conselho? Você acha que esse conselho que você tá dando pra outra pessoa é sábio a ponto de lá na frente você olhar e falar que bom que ela seguiu? Ou olhar e pensar, meu Deus, por que eu falei isso pra ela? Reveja o que você tem falado e como você tem falado. As flores dentro de suas diferentes aparências continuam sendo flores. Algumas delicadas, outras com aparência mais robusta, algumas com muitas cores, outras de uma cor só. Mas são todas flores. O Senhor nos chamou para ser flores, assim como nós estamos estudando sobre o florescer, é apenas uma... Eu estou dizendo sobre uma apologia que estamos fazendo, né? Um paralelo que estamos fazendo da Bíblia com uma flor, mas quando nós olhamos para as flores e suas diferentes belezas, suas diferentes aparências, nós podemos identificar que cada uma tem a sua beleza, mas são todas flores. Se você é mansa no seu falar, no seu agir, glória a Deus por isso. Se você, assim como eu, é agitada, é talvez um pouco agressiva, e não entenda agressiva como ofensa, mas agressiva nas palavras mais duras, enfim, numa espada mais afiada, glória a Deus por isso também. O Senhor tem um propósito para tudo. Ele te fez delicada, aleluia. Ele te fez dura, aleluia. Mas seja você delicada, seja você mais dura, que você possa estar na brecha, que você possa estar diante do Senhor, para que você seja sábia e ande em amor, ande em bondade.
Faça aquilo que Jesus espera que você faça. Esteja onde Jesus espera que você esteja. Haja como Jesus espera que você haja. Seja o que Ele te chamou para ser. Amém? Que se algum dia alguém te disse que você nunca seria uma mulher sábia, que você nunca seria uma mulher, enfim, segundo a Bíblia, somente pelo fato da sua personalidade ser um pouco mais quente, eu tô falando aqui para pessoas assim como eu, que essas mentiras caiam por terra hoje da sua mente e você possa estar convicta de que você pode sim ser a mulher de Provérbios 31, porque o Senhor não está olhando para sua aparência em si, mas Ele olha o seu interior, Ele sonda o seu interior, o seu coração, o que tem lá dentro. Se o que tem lá dentro é amor, é bondade, é cuidado com o próximo, o Senhor está olhando isso. E Ele vai enxergar isso. E Ele é justo. O outro talvez não interprete sempre assim. Quantas vezes eu tentei provar para as outras pessoas que eu não estava querendo ofender. Aí eu percebi que, sabe, a gente só se desgasta. Não queira provar nada para ninguém. Se você agiu com amor e sabedoria internamente, você sabe disso. Amém. O Senhor vai te justificar. Mais uma vez, não é razão e motivo para agirmos com grosseria, mas é para nos mostrar que o Senhor conhece o nosso coração, está sondando o nosso coração e Ele sabe as nossas intenções. Se a sua intenção foi agir com sabedoria e amor, Ele está olhando para isso. Amém? Bom, chegamos ao fim então de mais um dia. Vou colocar lá no grupo, nosso PDF, a nossa música do dia e que o Senhor nos molde em todos esses aspectos. A hashtag de hoje vai ser hashtag Mulher Sábia. Eu vou fazer a pose. Exatamente, às vezes é tão natural, mas a interpretação é muito forte. Sim, Amanda. A Amanda é do meu time, né? Amanda de Coléricas. Então hoje eu vou segurar minha Bíblia, tá? Porque ela tem flores, ela é toda delicada. Pra fazer de conta que eu sou delicada. Hashtag Mulher Sábia. Eu coloquei lá no grupo ontem pra vocês um formulário, expliquei tudo lá. Quem tá no grupo do WhatsApp já leu. Se você não leu, dá uma olhadinha lá na minha mensagem. Eu preciso da ajuda de vocês pra saber como prosseguir e pra onde ir. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês. Que seja um dia repleto. A Renata tá mandando aqui que nós somos como uma flor de cacto. Exatamente. Ela é um pouco espinhosa, mas é uma flor. Que o dia de vocês seja repleto da graça, da presença do Senhor e vocês possam ter um dia abençoado. Que o Senhor cuide de tudo aquilo que vocês forem fazer e da mente de vocês, que todos os momentos em que o inimigo vier querer anular, soterrar aquilo que você tem vivido nessas manhãs de devocional, o Senhor possa te dar ferramentas e espada para guerrear contra os ataques do inimigo. Amém? Um beijo e um ótimo dia.